Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos com muita saudade de vocês. Estou aqui hoje com a Carol, Caio, Pietro novamente. Nós vamos fazer hoje a nossa lição 9, tá? Da nossa célula Kids Online. Ainda não estamos podendo nos ver, estarmos juntos, mas nós continuamos aqui, firmes na nossa lição e participando aí em casa, tá? Então eu convido hoje vocês para a gente ter uma grande revelação sobre essa lição, que a lição chama assim, Paralítico Nunca Mais. Essa lição, o princípio é assim, Jesus, o amigo certo. Vamos falar junto comigo? O princípio? Jesus, o amigo certo. De novo, mais forte, vamos lá. Jesus, o amigo certo. Isso, muito bem. E o versículo é assim, ó. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. Vamos repetir comigo? Então eu vou falar bem devagar. Ninguém, de novo, ninguém tem maior amor tem maior amor do que este, de dar a a própria vida própria vida em favor em favor dos seus amigos. dos seus amigos. João 15:13. João 15:13. Muito bem, tá? Esse é o nosso versículo, ele é um pouco grande, mas tem a musiquinha. Então, nós vamos cantar a musiquinha depois e vocês vão aprender, tá? Que o versículo é grande, mas nós vamos conseguir fazer. Então, agora eu vou fazer um quebra-gelo com essas crianças aqui. Você aí de casa fica acompanhando. Fique em pé, Carol, Caio, Pietro. Eu quero que vocês coloquem uma mão para trás. Essa mão não pode sair daí. Agora eu vou te dar esse pirulito. Eu vou te dar esse e eu vou te dar esse. Agora, vocês têm que desembrulhar esse pirulito e sem usar a boca, sem usar nada. Eu quero que vocês três desembrulhem e chutem. Não pode, tem que usar a mão. Só pode usar a mão. Só pode usar a mão, Pietro, você tá me enganando. Pra tirar um monte de trás. Vai, gira o pirulito assim. Tô vendo. Vocês estão vendo a dificuldade deles? Olha lá. Mas eu tenho uma ideia pra eles. Você tem algum amigo, Carol? Tem. Você tem? Você tem um amigo, Caio? Tem. Alguém que possa te ajudar? Aí do seu lado tem alguém que pode te ajudar? Não, tem. Hã? Sim ou não? Tem. E aí, Carol, tem alguém do seu lado que pode te ajudar? Tem. Tem? Como é que faz? Aí, pra cada um, pra vocês três chupar esse pirulito. Então eu quero ver se vocês conseguem. Daqui deve segurar o seu. Ali. Puxa aqui. Aí, tá tudo. Ah, ficou fácil agora, né? Ah, acho que agora só com a mão deu, né? E aí, só com uma mão? E beleza! É difícil? Ixi. Aí. Não pode. Muito bem! Aí, olha só o que vocês aprenderam aí nessa dinâmica, nesse quebra-gelo. O que vocês aprenderam aí nesse quebra-gelo? É importante ter um amigo? Se ficar ajudando os amigos, fica bem mais fácil. Ah, fica bem mais fácil, né? Então, é isso que nós vamos aprender nessa lição, tá? Nessa lição, nós vamos ver a história de alguém que ele sofreu durante muito tempo, sabe por quê? Porque ele não tinha nenhum amigo para ajudar ele.
E aí, depois de um tempão que ele sofreu, ele encontrou um amigo certo. Sabe qual que foi o amigo que ele encontrou? Deus. Jesus. Jesus, tá? Então ele encontrou o amigo certo e aí ele parou de sofrer. Então nós também ficou aí cada um sofrendo sozinho, pensando que podia abrir o pirulito com uma mão só, sendo que nós podemos ter do nosso lado o amigo certo. E hoje nós vamos aprender que o nosso amigo certo é Jesus. Amém? Muito bem, crianças. Gostaram do nosso quebra-gelo? Viu como é importante termos amigos, amigos importantes, amigos certos, que podem nos ajudar na hora certa? Então, nessa lição nós vamos aprender sobre o nosso amigo certo, que é Jesus, que sempre nos ajuda nas horas certas. Eu vou dar início à nossa célula, vou orar e depois nós vamos contar a história e vamos aprender sobre o nosso amigo Jesus. Amém? Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa célula. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dessas crianças, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que essas crianças receberão a Tua palavra nesse tempo, ó Deus, que nós estamos aqui através de vídeos, ó Pai, mas o Senhor se faz presente aqui na nossa célula, ó Deus, e nós queremos tão somente que o Senhor venha falar em nossos corações, ó Deus, venha falar no coração das nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que nessa célula elas terão a revelação e o entendimento de que Jesus é o nosso melhor amigo, de que Jesus é o amigo certo que nós temos, ó Pai, para nos ajudar nos nossos momentos difíceis, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, pela saúde das nossas crianças. Agradeço porque o Senhor tem sido fiel, nenhuma enfermidade tem se achegado à nossa casa, ó Deus. E nós te agradecemos e te louvamos por isso, ó Pai. Vem de encontro ao coração dessas crianças. Eu declaro que eles serão tocados por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então agora eu vou contar para vocês a história. O texto bíblico está em João, capítulo 5, do 1 ao 9. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse para ele: "Levante-se, pegue sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Aleluia! Olha que história maravilhosa. Então, o paralítico, ele não tinha futuro. Aquele paralítico lá é assim quando a gente é sem Deus. O ser humano sem Deus, ele não tem futuro, ele é aquilo mesmo. E o paralítico naquela ocasião, ele era como um homem sem Deus, ele não tinha outra saída. Ele ficava lá, já fazia 38 anos que ele estava lá, esperando tentar que alguém colocasse ele dentro da água, porque ele não conseguia andar e ele ficou lá todo esse tempo sofrendo, ele não tinha outra saída. Vocês já passaram na rua e viu alguém doente? Tipo pedindo esmola, assim? Já passou na frente do banco? Geralmente eles ficam em lugares assim que tem bastante movimento. Já passou na frente de um banco, por exemplo, ou um mercado que tem alguém lá que fica pedindo esmolas? Então, é muito triste, não é? Vocês já observaram como que eles reagem? Como que essas pessoas que ficam lá reagem? Como que as pessoas que passam lá do lado dele reagem?
As pessoas, algumas olham assim, nem cara de piedade não faz, não é? Algumas pessoas olham, outras nem olham, outras às vezes dão uma esmola, outras às vezes até critica, não critica, às vezes fala assim, nossa, tão novo, podia estar trabalhando. Então, na verdade, é que nenhuma dessas coisas podem mudar a condição das pessoas. Essa é a verdade. Alguns colaboram, outras nem olham, outros até criticam, mas a verdade é que nenhuma dessas coisas podem mudar a condição dessas pessoas. Esse paralítico do livro de João também tinha uma história triste. Sabe por quê? Porque ele estava doente há 38 anos. E ele ficava lá no poço, no poço de Betesda, que era esse lugar onde a água se movia. Quando o anjo do Senhor descia, a água se movia e alguém ficava curado lá dentro. Então ele ficava lá do lado, ele não saía, ele não tinha outra alternativa. Por quê? Porque ele tinha o desejo de ser curado, mas ele ficava lá na tentativa, tá? Então as pessoas passavam por ele dia após dia e ele continuava lá. E ninguém tinha disposição de ajudá-lo. Ninguém nem um dia ofereceu para ele que colocaria ele lá quando a água se movesse. Então dá para perceber que ele não tinha amigos, não dá? Para perceber que ele não tinha amigos? Por quê? Porque ninguém se importava com ele. Quando a gente se importa com alguém, quando a gente tem amigos, a pessoa se importa com a gente. Se essa pessoa está precisando de ajuda, a gente vai e ajuda. Então ele não tinha, a única coisa que restava para ele era continuar lá sozinho. Mas um dia, depois de 38 anos, no meio de todos aqueles doentes, ele tinha um monte de doente em volta daquele poço lá. Um dia, depois de 38 anos, ele encontrou uma pessoa. Ele encontrou Jesus. E Jesus, ele parou lá na hora e perguntou para ele. O que Jesus perguntou para ele? Quer ser curado? O que ele respondeu? Não tenho ninguém para me ajudar, ele disse. Não tenho ninguém que possa me ajudar. Olha o que ele estava dizendo, que ele não tinha amigos. Não era isso que ele estava dizendo? Porque quando ele falou assim, eu não tenho ninguém para me ajudar, significava que ele não tinha amigos. Então, ele não tinha ninguém que se interessava por ele. Jesus, então, ele não ofereceu só uma ajuda. Jesus podia ter oferecido para ele uma ajuda, não podia? Podia ter falado, não, então eu vou te colocar no poço. Mas não foi isso, Jesus não ofereceu apenas ajuda. Jesus, ele ofereceu a solução para ele. Ele ofereceu a cura. Jesus perguntou para ele assim, você quer ser curado? Foi o que Jesus perguntou, não foi? Então a história desse paralítico é muito parecida com a história do homem sem Deus. Então a pessoa que não tem Jesus na sua vida, ela está condenada a viver sem Deus para sempre. Isso é muito triste, não é muito triste? Ele não tinha, assim como o paralítico não tinha outra alternativa, ele ficava ali do lado do poço, ele ia viver paralítico o resto da vida, assim é uma pessoa sem Deus. Se ela tiver sem Deus, ela não tem outra alternativa, ela vai viver assim para sempre. Então você sabia que todas as pessoas antes de conhecer Jesus, elas sofrem? Sofrem, todas as pessoas antes de conhecer Jesus. Sabe do que elas sofrem? Todos nós sofríamos, né, antes de conhecer Jesus, sofríamos de uma doença chamada pecado, tá? Então, toda pessoa que não conhece Jesus sofre com essa doença. Então, da mesma maneira que aquele paralítico, se Jesus não fizesse um milagre na vida dele, ele continuaria paralítico para sempre, assim somos nós. Se Jesus não entrar na nossa vida, nós continuamos doentes com a doença do pecado, tá? Então, Jesus, ele nos ama tanto que ele faz isso até hoje para cada um de nós. Ele faz para cada um de nós o mesmo tipo de pergunta. Ele pergunta assim, você quer ser curado? Você quer ser curado da sua angústia, da sua tristeza? Lembra na lição passada que nós vimos sobre a sede do coração? Então, que o nosso coração tem sede de Jesus. Então, até hoje ele faz a mesma pergunta que ele fez para o paralítico naquela época. Você quer ser curado de toda essa tristeza? Você quer ter uma vida cheia de alegria?
Então, é essa pergunta que Jesus faz para nós hoje, tá? Então, Jesus, ele é o amigo certo, só ele pode nos dar vida. Então, o paralítico, ele podia ir até Jesus? Não podia. Ele não podia ir até Jesus, mas Jesus foi até ele. Não foi assim que aconteceu? Jesus foi até ele. Ele pediu para ser curado? Ele não pediu, mas Jesus se ofereceu para curar ele, tá? Então ele estava esperando que Jesus o carregasse lá até aquele tanque. Mas Jesus disse com muita firmeza: levante-se e ande. Foi isso que Jesus falou para ele. E de repente, no meio daquela multidão de doentes, o que aconteceu com ele? Ele levantou e começou a andar. Imagine só a alegria que ele não teve naquele dia. Deve ter sido muito grande, né? Depois de 38 anos, Jesus chegar perto dele e falar: levanta, pega sua cama e anda. Deve ter sido muito grande a alegria dele. Então, aquele encontro mudou a história dele para sempre, tá? Por quê? Porque ele encontrou um amigo certo. Ele encontrou Jesus. Então, nós precisamos ter um encontro com esse amigo que é Jesus, porque ele também vai mudar a nossa vida. Ele também vai mudar a vida de vocês, tá? De uma maneira radical. Ele é um amigo que a gente pode contar de verdade, pois ele sabe do que nós precisamos. Ele é um amigo que pode mudar toda a nossa história, toda a nossa situação. Vocês têm um amigo especial? Tem um amigo? Um amigo que você gosta de contar todas as suas coisas? Um amigo bem confidente, do fundo do seu coração? Isso é muito importante, isso é legal. Mas esse amigo, quando você tem, assim, quando você fica doente, ele pode te curar, esse amigo? E quando seu pai fica desempregado, ele pode arrumar um emprego pro seu pai? Na maioria das vezes não, né? Às vezes o amigo, ele fica até triste com a gente, quando a gente tá doente, ele fica do nosso lado, mas ele não pode resolver a situação. Então é isso que nós devemos entender, que nós temos que ter um amigo que chama-se Jesus, que além de ser o nosso amigo consolador, ele resolve o nosso problema. Se nós estivermos doentes, eu posso contar com meu amigo Jesus que ele vai me curar. Se meus pais estiverem desempregados, ele vai me dar uma vida, ele vai cuidar da minha casa. Esse é o nosso amigo Jesus. Então, quando nós encontramos Jesus, a doença do pecado, ela sai de nós. E nós ficamos cheios de alegria, como aquele paralítico ficou aquele dia, tá? Então, aquele dia que ele foi curado, ele ficou cheio de alegria. Assim é Jesus, quando ele entra na nossa vida, nós ficamos cheios de alegria. Jesus é o amigo certo, sabe por quê? Porque ele nos ama, tá? Jesus nos ama, por isso ele é nosso amigo certo. Ele tira toda a tristeza e traz alegria. Ele cura a doença, ele tira a morte, traz vida. Esse é o Jesus, tá? Jesus, o nosso amigo. Então vamos declarar o versículo de hoje comigo novamente, depois nós vamos dançar esse versículo. É assim, ó: ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. Vamos falar comigo de novo? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. Aleluia! Então, Jesus é o nosso amigo certo. Amém? Terminamos a nossa lição de hoje. Então, depois eu vou estar passando, entregando as perguntas para vocês. Quero que vocês assistam a célula e participem. Amém? Um beijo, amo vocês, estou com muita saudade de vocês. Logo estaremos juntos, amém? Vou colocar também no final do vídeo o louvor para vocês louvarem aí em casa com bastante intensidade. Chama a mamãe e fica aí, louve ao Senhor, amém? Amo vocês.